Vamos falar agora sobre atrito seco. Atrito seco é o tipo de coisa que se estuda lá no ensino médio e que, se você for tentar entender microscopicamente por que duas superfícies ficam mais ou menos presas umas a outras, um livro em cima da mesa, por exemplo, é uma coisa muito complicada o que está acontecendo ali microscopicamente na escala dos átomos. Eu sugiro a leitura do capítulo 5 do livro do Moisés Nassenzweig. Macroscopicamente, a gente estuda o atrito através de leis empíricas, ou seja, leis que você descobre na prática como elas funcionam, né? Quem desenvolveu isso inicialmente foi o Leonardo da Vinci, lá na virada do século XV, né, para o XVI, e também o Coulomb, da lei de Coulomb. Então, nós vamos falar aqui sobre atrito entre superfícies secas. Por exemplo, você tem um bloco de massa M sobre um piso horizontal, você tem uma força-peso para baixo desse bloco, tem uma força normal para cima, que é a força de contato, que a gente já falou antes sobre ela. Então, nesse caso, a força normal é igual a força-peso em módulo, porque não tem nenhuma aceleração nessa direção. Bem, suponha que aí você aplique uma força F para a horizontal. Você observa experimentalmente que esse bloco não se mexe. E que se ele não se mexe, portanto, tem que ter aparecido uma força na outra direção para se opor a essa, de maneira que a resultante na horizontal seja nula, porque você observa experimentalmente que a aceleração é nula. Então, essa é uma maneira indireta de você medir quanto vale essa força aqui, certo? Você aplica essa força aqui para a direita e mede a aceleração. E pela segunda lei de Newton você consegue inferir quanto vale essa força aqui. Essa é chamada força de atrito. Então, se essa força aqui for nula, se eu não aplicar nada, não aparece nada aqui em resposta. Então, a força, se a força aplicada for zero, a força de atrito também é zero. Se você aplica uma força pequena para a direita, você vai observar que tem uma força igual e contrária para a esquerda, com o mesmo valor. Então essa força aqui tem o mesmo valor que essa. Se você aplica uma força um pouco maior para a direita, a força para a esquerda é um pouco maior, e de novo, o bloco não se mexe, né? O bloco continua parado. Aplica uma força maior para a direita, aparece uma força maior para a esquerda, porque o bloco continua parado, você aumenta a força, aparece uma força igual à contrária que também aumentou, porque o bloco continua parado, o bloco continua parado, o bloco continua parado, enquanto você vai aumentando essa força que aplica para a direita. Então a força de atrito ela é igual, nesse caso, à força que você está aplicando, porque você está observando que o bloco não se mexe. Então o bloco permanece parado. Até que você coloca uma força para a direita que é tão grande que o bloco eventualmente começa a se mexer para a direita. Nessa situação, então, que o bloco ainda está parado, a força de atrito é chamada força de atrito estático. E ela recebe esse nome quando as superfícies estão em repouso relativo, ou seja, esse bloco em relação ao chão não está se mexendo. Não há deslizamento aqui nessa superfície. Esse valor aqui máximo da força que você pode aplicar, enquanto eles ainda estão parados, é acima do qual o bloco começa a se mover, chama força de atrito estático máxima. Ou seja, é o valor mínimo dessa força aqui, nesse caso, que você tem que aplicar para que se inicie o movimento a partir do repouso. Bem, o que acontece então se você aumentar essa força além desse valor aqui, que corresponde a esse aqui, né? Essa aqui é uma linha de 45 graus em que a força de atrito é igual à força aplicada. Então, se você aumenta esse valor dessa força além desse ponto, o que você observa experimentalmente é que o bloco começa a se mexer, então tem uma aceleração, você consegue medir a aceleração, você consegue medir essa força aplicada, e a partir desse lei de Newton você calcula qual é a força de atrito que de fato está sendo observada. E você vai concluir que essa força de atrito ela é menor do que essa força de atrito estática máxima, e se você aumentar a força aplicada, aumentar mais um pouquinho, o valor dessa força de atrito não muda significativamente quando você mede experimentalmente. Ele permanece aproximadamente constante. E o nome desse valor, o nome então que se recebe da força de atrito nessa situação em que está havendo deslizamento, é força de atrito cinético. Então, quando a superfície está em movimento relativo, ou seja, quando há deslizamento entre essa superfície e essa aqui. Então, em geral, a força de atrito estática máxima
é maior que a força de atrito cinético. A força de atrito sempre se opõe ao movimento. Além disso, apesar das complicações microscópicas, às quais eu aludi anteriormente, surpreendentemente é possível verificar leis empíricas para a força de atrito estático máxima e para a força de atrito cinético. A primeira, que é a força de atrito estático máxima, ela pode ser escrita como μe vezes a normal, onde μe é o chamado coeficiente de atrito estático. E a força de atrito cinético pode ser escrita como μc vezes a normal, onde μc é o coeficiente de atrito cinético. Esses μe e μc, esses dois coeficientes, dependem essencialmente das duas superfícies, da superfície, no caso anterior, do bloco e do solo, né, e do piso. Em princípio, μe e μc então dependem apenas dessa superfície de contato. É importante enfatizar o seguinte, é um erro muito comum que é cometido por aí nos exercícios, tal, nas provas que a gente vê, então eu vou enfatizar que o seguinte, que a força de atrito estático, ela é menor do que a força de atrito estático máxima, menor igual, na verdade, né? E essa é igual a μe vezes a normal. Então, repare, μe vezes a normal é a força de atrito estático máxima e não a força de atrito estático numa situação qualquer. Portanto, a não ser que o sistema esteja na iminência do deslizamento, que é o que corresponde a essa situação da força de atrito estático máxima, a força de atrito estático, em geral, não é μe vezes a normal. Quem é μe vezes a normal é a força de atrito estático máxima, não a força de atrito estático. Então, a gente vai ver depois um exemplo, um exercício, em que a gente cobra dos alunos isso aqui, né, esse conhecimento aqui, e calcula a força de atrito estático. Então, só lembrando, reforçando, que quanto vale a força de atrito estático quando não é máxima? Ela vale o valor que ela tem que valer para manter o corpo em repouso. Então, você tem informação de que o corpo está em repouso e você tem que encontrar qual é o valor da força de atrito tal que mantém o corpo naquela situação. Vamos ver um exemplo então disso? É um probleminha que a gente já fez antes quando não tinha atrito, um plano inclinado com duas massas, M1 e M2, agora tem atrito. Coeficiente aqui de atrito estático e cinético, μe e mc. E tem um G para baixo. Então, o ângulo é de 34 graus, μe é 0,24, μc 0,15, M1 9,5 kg, M2 2,6 kg. O sistema está inicialmente mantido em repouso, você está prendendo esse M1, por exemplo, com o dedo aqui, e depois você solta o sistema. Se liberado, o sistema entra em movimento, sim ou não? Primeira pergunta. Em caso afirmativo, quanto vale a tensão na corda, a aceleração e a força de atrito? E quando a gente pergunta quanto vale a aceleração e a força de atrito, isso tem que incluir sentido, ou seja, se você soltar, primeiro, o sistema vai andar sim ou não? Se ele andar, M1 sobe ou desce? E se M1 subir ou descer, qual é o sentido da força de atrito que está acontecendo nesse plano aqui? Então vamos fazer o diagrama de corpo livre para M1, que está inclinado assim de um ângulo θ em relação horizontal, o eixo X está ao longo do plano, como normalmente acontece. Então você tem uma força-peso para baixo, você tem uma força normal perpendicular ao plano, e você tem uma tração claramente para cima aqui, né? Porque o M2 está puxando, está esticando essa corda, então a tração é para cima. Bem, e a força de atrito? Se supusermos que, como no exemplo do capítulo 5, nós demos antes, M2 tende a descer, então M1 tenderia a subir, então a força de atrito, se M1 tende a subir, a força de atrito se oporia ao movimento e seria para baixo, não é isso? Então vamos desenhar aqui a força de atrito para baixo. Lembra, essa força de atrito para baixo é supondo que M1 tende a subir e M2 tende a descer. Né? Aí depois vai ver se isso é verdade. Nesse caso, a aceleração seria positiva para cima. Né? Então a gente escreve aí as leis de Newton. Resultante na direção X vai ser tração menos força de atrito menos M1G seno θ que está aqui. Seria M1 a aceleração. A resultante na direção Y seria a força normal para cima menos M1G cosseno θ para baixo. M1 AY.
que é zero porque nada acontece nessa direção aqui, perpendicular ao plano, e portanto você encontra o valor da normal. A normal vale μ1g cosseno θ. Se você quiser colocar os números para calcular, você pode inclusive já calcular direto quanto vale a força de atrito estática máxima, que é μe vezes a normal. Então μe é μ1g cosseno θ. Você substituindo esses valores aqui, deve encontrar esse valor aqui, 18,5 newtons. Esse é o valor da força de atrito estático máxima, que nós vamos usar daqui a pouquinho. Bom, e o diagrama de corpo livre para M2 é um pouco mais simples. Tem a força-peso para baixo e a tração para cima. E a resultante será M2G menos T, porque, de novo, nós estamos supondo que M1 sobe e, portanto, M2 desce. Então, a resultante é para baixo, M2G menos tração, igual a M2A. Bem, temos então aí duas equações. Essa e essa. Repare que nessas duas equações, quantas são as incógnitas? Por enquanto tem aceleração, tração na corda e força de atrito. Então são três incógnitas para duas equações. Como é que a gente vai sair dessa então? Três incógnitas para duas equações. Primeira pergunta, os blocos se movem? Sim ou não? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, vamos supor que não. Vamos supor que o bloco não se move. Se você supuser que o bloco não se move, o que acontece? Você está dizendo que A é igual a zero. E ao dizer que A é igual a zero, você eliminou uma das incógnitas aqui da sua equação. E você fica com duas equações e duas incógnitas, porque agora A deixou de ser uma incógnita, porque você está supondo que os blocos não se movem, e você tem as incógnitas tração e força de atrito. Então, nesse caso, se A é igual a zero, você encontra quanto que teria que ser a tração na corda, M2G, você pode calcular, substituindo os valores, vai encontrar 25,5 newtons, e você encontra quanto vale a força de atrito a partir dessa equação aqui. Seria tração menos M1G seno θ. Substituindo os valores, você vai encontrar, se eu não estiver errado nas contas, naturalmente, menos 26,6 newtons. Fazendo essa conta aqui diretamente. Bom, o que a gente aprende com isso? O que significa esse sinal menos na resposta da força de atrito? Esse sinal negativo indica que erramos no chute inicial, de qual seria a direção do movimento dos blocos e, portanto, qual seria a direção da força de atrito. Na verdade, o M1 tende a descer e a força de atrito necessária para manter o sistema em repouso seria plano acima e com módulo 26,6 newtons. É o que a gente descobre fazendo essa conta aqui. Essa seria uma força de atrito estático, já que não haveria deslizamento nesse caso, porque a gente supôs aqui que a aceleração era igual a zero, tá vendo? Bom, entretanto, nós já calculamos que a força de atrito estático máxima seria 18,5 newtons, e a necessária para manter o bloco parado seria 26,5 newtons, que é maior do que a força de atrito estático máxima. Como essa força de atrito é maior do que a força de atrito estático máxima, chegamos a uma contradição, porque não pode, a força de atrito não pode ser maior que a força de atrito, do que a força de atrito estático máxima, por definição. Portanto, a hipótese de que a aceleração é igual a zero está errada. E, portanto, os blocos se movem. A gente conclui matematicamente, sem nenhuma dúvida, de que sim, os blocos se movem. Então a gente vai lá e volta no problema. Esse é o desenho original que eu tinha feito, com as equações originais. A gente já sabe que, na verdade, isso aqui está errado, porque, na verdade, esse bloco M1 tende a descer, não a subir. A gente então tem que inverter a força de atrito para cima, né? E isso equivale a trocar o sinal da força de atrito nessa equação. Essa aceleração também não é para cima, é para baixo, ela é positiva para baixo. Então isso corresponde a trocar o sinal da aceleração nessas duas equações também. Ou, passando tudo a limpo, M1 tende a descer, a força de atrito é para cima e a aceleração é para baixo. Então esse conjunto de equações aqui fica reescrito, essa primeira assim, porque eu troquei o sinal da força de atrito e troquei o sinal da aceleração. Esse sinal menos da aceleração eu joguei para o outro lado, então esse menos 1, M1G seno θ ficou positivo, a tração trocou de sinal, e a força de atrito que tinha trocado de sinal, trocou de sinal de novo, porque eu passei esse menos para o lado de lá, ok? E aqui eu tenho T menos M2G igual a M2A. Bem,
Agora também já sabemos que há deslizamento, porque a força de atrito estático necessária para manter tudo parado era maior que a força de atrito estático máxima. E, portanto, se sabemos que há deslizamento, a gente sabe que a força de atrito é mc vezes a normal. E, portanto, a força de atrito deixou de ser uma incógnita das minhas equações, ela é trivialmente resolvida. A gente sabe que é mc vezes a normal, a gente conhece quanto vale a normal, quer dizer, vai conhecer daqui a pouquinho, né? mc vezes a normal é mc m1g cosseno θ. Bem, a gente vem aqui nessa equação agora e pode resolver a equação para A. Então, jogando essa Tm2A mais G na equação de cima, a gente encontra M1G seno θ, que está aqui, menos a tração. Tração, a gente obteve aqui, desculpa, menos a força de atrito, né? Menos a força de atrito, que era MC M1G cosseno θ, que está aqui, menos M2G da tração, eu coloquei aqui, vai ser M1A, que já estava aqui, e o menos M2A da força de tração, que estava aqui, vai passar para o outro lado, vai ficar A, M1 mais M2. Você pode colocar G em evidência e resolver para A. Então, G está colocado em evidência, M1 seno θ, menos MC cosseno θ, com M1 em evidência, menos M2G, que está aqui fora, dividido por M1 mais M2, que está aqui. Então, essa é a expressão para aceleração. E se você substituir os números, que eu sugiro que você faça, você vai obter mais 1,6 metros por segundo ao quadrado. E esse mais é muito importante porque significa que essa correção que a gente fez na direção da força de atrito na aceleração foi consistente, porque a aceleração deveria ser positiva para baixo e de fato ela é. Se você substituir essa expressão da aceleração nessa expressão da tração, literalmente, eu não vou fazer aqui em detalhe, mas eu sugiro que você faça, confira, que vai dar tração igual a M1, M2G sobre M1 mais M2, 1 mais seno θ menos MC cosseno θ. E se você substituir os valores, vai encontrar 29 newtons. E é claro que as expressões literais são interessantes para depois você brincar um pouquinho e ver o que acontece se você tomar o limite, por exemplo, de MC indo para zero. Se você colocar MC indo para zero aqui, esse cara desaparece. Esse cara desaparece, e você encontra as expressões analíticas que nós tínhamos encontrado anteriormente num exemplo que a gente fez antes, quando ainda não tinha força de atrito. Então as expressões são as mesmas. Ou se você tomar o limite, por exemplo, de θ igual a 90 graus, quando θ igual a 90 graus, repare que cosseno de θ igual a zero, cosseno de θ igual a zero aqui, e os termos com MC desaparecem, porque se θ igual a 90 graus, esse plano fica lá para cima, você tem dois bloquinhos pendurados onde a força de atrito não tem como atuar. Se você colocar θ igual a zero, você tem uma borda, né? uma mesa horizontal com outro bloquinho pendurado, que é um outro exemplo que é resolvido por aí.